no podcast, no Zé Podcast, nós estamos falando do assunto do aeroporto. O aeroporto da Baixada Santista, aeroporto metropolitano, que é a base aérea de Santos, localizada em Guarujá. Você vê como é que começa confuso isso. E que pode se transformar no aeroporto civil, quem sabe para aviação regional, que está meio desativada no Brasil. Mas vamos ver, né? Eu estou em contato nesse momento com duas pessoas que conhecem muito bem esse assunto e que vão trazer informações e comentários e sugestões e reflexões importantes para todos nós. O Pedro Zambuja, que é graduado em administração de empresas, tem uma carreira só de 48 anos de aviação, 30 dedicados como aeronauta administrador, ocupou cargo de superintendente da empresa aérea, de uma empresa aérea. Além disso, acumulou 18 anos de experiência consultor administrador aeroportuário, inclusive uma posição de destaque como superintendente regional da Infraero por 6 anos. Com vasta experiência, portanto, no setor, atua como conselheiro, contribuindo para um outro segmento importante, que é, só estou pedindo aqui para recolocar aqui, por favor, só um minuto, e eu tive o prazer de conversar com ele um dia desses aqui. O Zé Alencar, que é outra figura absolutamente experiente no assunto, e nós vamos ter o prazer de bater um papo. Vai ser o segundo papo que eu tenho com o Zé Alencar, que é uma pessoa também muito querida na área e profundo conhecedor de tudo isso. Graduado em administração de empresas, ele é graduado também, né? Administração também, né, Zé? Com pós-graduação em recursos humanos, 39 anos na Infraero, foi presidente do Sindicato Nacional de Aeroportuários, defensor do Serviço de Administração Pública, isso a gente fala com orgulho. Defensor do Serviço de Administração Pública no aeroporto ou nos aeroportos brasileiros, coisa que estava. Vamos começar com o nosso visitante hoje, né? O Zé Alencar já virou mais próximo aqui, porque é a segunda vez que eu falo com ele, e eu sou meio abusado, já ia chamar você de amigo. Não sei se é uma coisa boa, para mim é uma coisa boa, mas para você, não sei, vamos pensar. Pedro Zambuja, bem-vindo, muito obrigado. Nós tivemos uma conversa outro dia muito bacana, você me contava coisas muito interessantes, e eu quero... Boa tarde. Boa tarde, José, boa tarde. Os dois Josés, né? Hoje eu estou cercado por Josés. Que bobeou, Zé. É uma honra aí estar participando com vocês desse bate-papo e estou à disposição dos amigos aí Tá para bem. Pedro, contribuir com a discussão. você está no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Outro dia eu te liguei, era dia de São Jorge, era feriado no Rio, né? A gente conversou um pouco. Eu sou corintiano e São Jorge é importante para nós aqui, nessa draga que nós estamos, né? Porque o Corinthians está perdendo tudo, nós estamos ali quase que, sei lá o que vai acontecer com tudo isso. Mas eu sou Grêmio e não estou satisfeito também, não. Ah, é? Aqui, ó, a bandeira está até aqui atrás de mim, aqui, ó. Tá ali, ó. Bom, vamos lá. Você é gaúcho no Rio, né? Você é um gaúcho no Rio. Eu sou um cariúcho. Gariúcho. Cariúcho. Eu tomo cuidado com essa brincadeira do trocadilho, porque se eu fizer do outro jeito dá um negócio complicadinho, então melhor ficar assim. Ó, escuta, outro dia noticiaram aqui na Baixada Santista que agora o aeroporto vai sair. Que agora vai sair. Maravilha, E que puta, que coisa bacana. E ninguém conhece o projeto, ninguém conhece direito nada. Eu tive uma reunião na OAB e discutimos lá, perguntamos informações e a coisa não está clara. Eu vi gente da Infraero interessada em dizer que está fazendo as coisas, até sentir que boa vontade eles têm, mas tem muita dúvida no ar. E o Pedro Zambuja, entre todas as questões que eu conversei com ele outro dia, ele é o autor do projeto. Eu não sei se é o projeto que eles estão fazendo, mas é um projeto sério que foi feito na época da Maria Antonieta, que era prefeita de Guarujá, e ela chorou bem para conseguir ter uma redução do valor do projeto, do investimento do projeto, e o Pedro Zambuja, que foi generoso, fez um projeto bacana. Pedro, a gente não tem muita informação, mas conta como é que esse aeroporto, ele é parecido com o Santos Dumont, porque é assim no mar, tem características semelhantes? É viável isso, Zambuja? As características são muito parecidas assim com a do Santos Dumont. É um aeroporto que você tem a nível do mar, né?
o que favorece, inclusive. Eu também sou piloto, né, Zé? E isso favorece para pousos e decolagens. Porém, não há como estender muito mais a pista. Então, é um aeroporto que, na época que eu fiz o projeto de upgrade aí, na verdade, em conjunto com o comandante da aeronáutica, até o comandante atual da aeronáutica, o brigadeiro Damasceno, que me ajudou muito aí nesse projeto, foi feito aí um projeto de ampliação do aeródromo e para uso compartilhado, que a gente fala. Ou seja, a base aérea de Santos, que é no Guarujá, continuaria funcionando aí, nessa área maravilhosa que tem aí. Tem um sítio aeroportuário de excelente tamanho, tá? Dá para você adequar muitas coisas aí. E para a aeronáutica também era negócio, porque o sítio é muito grande e isso dá uma despesa muito grande para a aeronáutica. Então, esse compartilhamento com a iniciativa privada seria muito interessante. Em princípio, não é nem só com a iniciativa privada, porque todo aeroporto, poucas pessoas sabem disso, mas todo aeroporto é do governo federal, tá? Até aquele que você tem lá na sua fazenda, José, é do governo federal, tá? Ele concede, hoje chama-se outorga, o aeroporto a entes privados ou a prefeituras ou a governos de estado, que a esses passam, então, ou vão erguer e administrar o aeroporto, ou vão conceder. Isso, no caso desse aeródromo, o nome técnico é aeródromo. No caso desse aeródromo aí, ele já é um aeródromo certificado. Ele precisava, era de um projeto que chama-se Básico Conceito, tá? Para passar no DCE, no Controle de Tráfego Aéreo, que é da Aeronáutica, passar na ANAC e na SAC. A minha empresa, a Informe Empresarial, na época, fez esse projeto e foi aprovado, e aí se partiu para o projeto executivo. Eu acho até que eu te mandei umas fotos mostrando o que são esses projetos. Foi um trabalho muito intenso de anos, durou, acho que se não me engano, uns 2 anos ou 3 anos. Quer dizer, negociações para isso teve muito mais. E quando estava pronto para fazer, enfim, a concessão, que era o que a prefeita da época tinha decidido, trocou a prefeitura. O novo prefeito, aí a coisa desacelerou, não se falou mais nisso. Eu estive com o atual prefeito algumas vezes aí, ele me convidou e mostrei para ele como é que funcionava, mas isso não andou. Inclusive, se não me engano, ele é atual secretário do prefeito, me parece até que é meio candidato aí à prefeitura, é o Adilson. O Adilson chegou a assinar aquilo que você viu na foto como projeto base conceito. O Adilson era o representante da prefeitura na época, com a prefeita Antonieta, que acompanhou o nosso trabalho mais de perto. Ele até tem qualificação profissional para a questão e nos acompanhou bastante. Enfim, tudo foi feito, só que chegou na hora de. Eu cheguei a levar aí para uma visita alguns investidores, teve investidores alemães interessados, teve investidores chineses. Os chineses chegaram a ir comigo um dia aí fazer uma visita. Um dia não, ficamos aí, eu acho que 3 dias. E uma comissão chinesa que veio, naquela época os chineses estavam, como continuam até hoje, mas sendo o maior país capitalista do mundo, com grandes investimentos. Enfim, tinha todas as condições, só não teve a decisão da prefeitura. Eu fico muito satisfeito que a prefeitura agora esteja interessada. Teve uma época que eu soube que a prefeitura teria, foi essa que me falaram, teria entregue para a nossa Infraero a administração do aeroporto, a operação do aeroporto. Ainda não tinha um terminal, eu não sei se fizeram alguma coisa provisória lá, mas, na verdade, é um aeroporto que seria ideal, como o Santos Dumont também, para aviação regional, táxi aérea executiva. Tá?
por conta da extensão da pista. Essa pista aí, ela pode chegar no máximo a 1.600, 1.700, talvez se conseguisse chegar a 1.800, mas não passaria disso. Então, tecnicamente, operacionalmente, é o ideal que seja para a aviação regional. Aeronaves de um porte menor. O Santos Dumont vem sendo utilizado pelas companhias aéreas com aeronaves de maior porte, o que, no mínimo, tem que se ter um cuidado. Claro que nós, da aviação, tudo que nós não queremos são acidentes aéreos. Eu estava num evento agora lá no Galeão, exatamente, uma das palestras foi sobre um acidente aéreo. Então, o que acontece é o seguinte, nós da aviação torcemos muito para que não tenha. Eu estou há pouco tempo nisso, você falou 48, mas na verdade já vai fazer 50, que eu acho que o CV que eu te mandei aí está um pouco atrasado de data. Eu voei 30 anos e estou cuidando de aeroportos há 20 anos. O Zé Alencar aí me ensinou muito, né? Sempre me comandou. Só que ele é meio meu inimigo, que eu sou do representante patronal e ele é representante dos trabalhadores. Então a gente briga pra caramba. Mas não tem nada, não. Mas a gente se conhece há muito tempo, né? Mas o legal é isso, né? E, Vocês brigam sempre num nível elevado, né? nós brigamos, mas somos muito amigos. Essa é uma brincadeira que eu faço. E o que ocorre é o seguinte, e trocamos experiências, né? Nós, os mais antigos, o que a gente pode fazer é contribuir com a nossa experiência para os processos. Eu tenho discutido muito, eu estava lá agora no evento, discutindo a situação Santos Dumont-Galeão. O nosso Galeão aqui no Rio de Janeiro, te falei isso no encontro, praticamente quase acabaram com o Galeão. E o Galeão, operacionalmente, para conhecimento de seus ouvintes, é simplesmente o melhor aeroporto operacional da América Latina. Ele tem uma pista de concreto protendido de 4.000 metros e outra de 3.500. O Santos Dumont, para vocês terem uma ideia, tem 1.200. E aí tem 1.400, mas registrado como 1.200. Aí a base aérea de Santos, a pista está registrada como 1.200, mas ela tem, se não me engano, 1.400. E, claro, poderia ser um pouco ampliada. Agora, discutível essa questão de operação de aeronaves de maior porte. O Airbus presidencial, por exemplo, ele pousa aí, em manos dos nossos grandes pilotos da nossa grande Força Aérea Brasileira, nossa aeronáutica, e que tem já uma experiência de conduzir, enfim, a aeronave presidencial. Pousa aí de vez em quando. Já houve acidentes por aí, ou seja, são aeroportos para aviação maior mais restritos. Tá? Então, há que se ter. Em aviação, a gente tem dois termos que a gente sempre tem que estar cuidando: é safety, e depois dos eventos enfim, de ataques que fizeram, é safety e security. Essas questões são extremamente importantes hoje. A nossa Infraero é uma empresa que, enfim, foi sendo, na minha visão, desmontada, que eu acho uma lástima, porque foi o discurso da época de que nós teríamos que conceder a iniciativa privada. Eu hoje represento o sindicato da iniciativa privada, portanto, teria que ser defensor dessa ideia, não sou contra. Porém, uma coisa é você conceder, outra coisa é você ter uma política de aviação civil, tipo que você tem nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, enfim, no Canadá, na Austrália, os países mais adiantados do mundo têm uma rígida e técnica política de aviação civil, e não politicagem. Não tem ficarem anunciando, vou fazer aeroporto hoje aqui, hoje ali, isso não é bem assim, não. Você fazer um aeroporto tem que ter, até para fazer o que nós iríamos fazer aí, que era um upgrade de um aeródromo já voando, a gente chama de aeroporto voando. Tem a pista, está certificado para operar. Na época, o que nós fizemos foi certificar a ampliação, fazer um upgrade dessa pista aí, para ela ter uma condição melhor. Enfim, o projeto, eu te mandei até a cópia, ele ficou pronto em 2014. E depois, essas coisas não evoluíram.
Eu não sei se tem um novo projeto, eu não conheço. Acho que vão divulgar agora o que vai ser, ou se estão se baseando em alguma coisa naquele projeto que nós fizemos. Bom, se for o projeto que você fez, Pedro, eu fico mais tranquilo. O problema é que nós não temos essa informação. Eu fui a uma reunião na OAB, convidado lá pelo presidente de uma comissão que cuida disso, que é um advogado, eu também sou advogado e sou engenheiro. Eu não sou engenheiro da sua área, sou engenheiro civil e dedicado à questão de ferrovia. Depois eu quero falar sobre intermodalidade. Mas uma coisa me preocupou é que ninguém conhece com clareza o projeto. Ou que se divulgou é muito pouco até agora. E aí, no desenrolar da reunião, eu perguntei então o que caberia à sociedade civil fazer. E me disseram lá, e eu não aceitei, de que só caberia fiscalizar. Mas fiscalizar o quê, se ninguém conhece exatamente o quê que pode ser feito, etc. Aí eu vou para o Zé Alencar, saindo um pouquinho do Pedro. Eu espero que o projeto, eu repito, seja aquele que você projetou, que aí eu tenho confiança de que você fez coisa séria. Mas eu não sei que tipo de acerto, do ponto de vista técnico, eles estão fazendo e não vou me meter em opinar sobre isso. Mas eu sei que tem questões ambientais importantes, não é só uma questão de infraestrutura, onde o avião vai pousar ou vai decolar. Eu sei que tem todo um conjunto de necessidades importantes. Talvez seja o mais sensível problema a questão ambiental na região, inclusive. Nós temos Serra do Mar, uma série de coisas. Mas Zé Alencar, ele falou uma coisa aqui que me preocupou. Além da questão da base aérea mista, lá de Santos, me falou de política de aviação civil. Nós temos isso ou não temos? No Brasil parece que nós esquecemos de fazer política. Por exemplo, abandonamos, outro dia ele me comentava isso, abandonamos a questão da, digamos, do que nós podemos chamar de aeroportos regionais, de uma política de aviação regional. Isso é ruim, né? No Brasil desse tamanho aqui, gigantesco. Como é que você vê isso, Zé Alencar? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Zé Manuel. É um momento especial aqui, tá debatendo, discutindo aqui com o meu grande companheiro e amigo Pedro Azambuja, mas o atual governo anunciou a construção de 130 aeroportos, né, no Brasil. A reação do Pedro aí na minha fala foi instantânea. Eu sou entusiasta, eu quero fazer vários projetos, quero ganhar um dinheirinho. A grande questão não adianta construir aeroportos se nós não temos uma política de aviação regional, né? E no Brasil, hoje fala-se na construção de aeroportos. Eu vou só citar um exemplo. Eu tenho uns amigos, porque a Infraero agora está transferindo os trabalhadores aeroportuários para esses pequenos aeroportos. E lá em Patinga, em Minas, que está a 100 quilômetros da capital, Belo Horizonte, só para vocês terem noção de como a estrutura no país, na questão do transporte, mobilidade urbana é complicado, os trabalhadores não têm como chegar no aeroporto de transporte público, né? E nós estamos falando de Patinga, que é uma cidade industrial, rica, de grandes... Agora, imagine nos aeroportos que estão sendo atualmente administrados e absorvidos pela administração Infraero, no Mato Grosso, no Amazonas, por esse Brasil afora. Enfim, nós precisamos ter um estudo muito claro de cada região, para não estar jogando fora dinheiro público, porque não basta você colocar lá uma pista e um hangar para embarcar e desembarcar passageiro. Nós precisamos ter efetivamente uma política pública nacional em relação à aviação civil, que engloba não só as aeronaves de pequeno porte,
mas principalmente fazendo com que todos nós, tem aí a política que o ministro está falando, da passagem aérea a R$ 200. Para quem? Para onde vamos voar? É? Enfim, o projeto, eu acho, aí no caso de Guarujá, talvez o Pedro tenha informação em relação a isso. Se tem o estudo referente ao impacto ambiental que envolve o aeroporto do Guarujá. Outra coisa importante, eu já citei em outra oportunidade, como é o acesso viário ao aeroporto, que é um aeroporto importante. E se você pegar do Rio de Janeiro até Florianópolis, nós não temos um aeroporto importante no litoral, e nós estamos falando do estado de São Paulo e estado do Paraná. Então, precisamos efetivamente estabelecer políticas públicas sérias. Eu acho que o aeroporto do Guarujá, fazendo uma proposta séria em cima daquilo que o Pedro já colocou, do projeto que foi construído no passado, não sabemos o que vai ser apresentado agora, mas que, enfim, e a fala do Zé também, que ir lá para acompanhar não é o importante. Eu acho que o mais importante é debater com toda a sociedade civil, os moradores do entorno do aeroporto, que vai sofrer com a curva de ruído, porque a hora que começar a decolar aeronaves num aeroporto em que tenha voos regulares, vai ter ruído toda hora. Veja o exemplo do aeroporto de Congonhas. Após as 23 horas, não se decola do aeroporto de Congonhas, até às 6 horas da manhã do dia seguinte. E assim, o Pedro já citou da importância do aeroporto em relação às condições para decolagem, que é a nível do mar, né? Isso facilita e muito para quem conhece esse aspecto da decolagem a nível do mar. Enfim, espero que os trabalhadores sejam ouvidos também nesse processo, que eu acho importante o trabalhador ser ouvido, né? E a cidade de Santos, a região, a Baixada Santista, no meu entender, merece ter um aeroporto, mas não merece ter um aeroporto colocado de goela abaixo. A coisa de projeto que vem de cima para baixo, que não é discutido. No caso, Pedro Azambuja, quando você fez o projeto, conta como é que monta esse projeto. Você pegou uma base já existente, né? Você tem uma pista lá, aí você vai fazer as ampliações. Agora, outro dia nós tivemos acesso à informação que foi liberado, supostamente teria sido liberada a construção provisória dos espaços que seriam espaços públicos para recepção de passageiros, etc. Então, que é a impressão que a gente tem que seria a última coisa a ser feita, mas de qualquer maneira eles estavam festejando isso. Nós até pedimos para a CETESB e para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado as licenças ambientais, os documentos que dão base a isso, para a gente poder ter minimamente uma informação qualificada para oferecer. Mas, na época que você fez o projeto, faz 10 anos, né? Pelo que eu entendi, foi 10 anos. Foi 2014. De lá para cá, tem muita coisa nova que pode se aproveitar? Ou os projetos são mais ou menos parecidos, apesar das... Quer dizer, eu digo assim, em termos de tempo de maturidade, etc. Eu só vou te clarear também o seguinte. Em 2014, todos os aspectos que o Alencar levantou também, sobre a questão, por exemplo, que é extremamente importante, a questão ambiental, tá? Enfim, o setor ambiental, ele pode inviabilizar um projeto de aeroporto rapidamente. Para você ter uma ideia, para você fazer no início aquele projeto base conceito que eu te mandei, você já tem que fazer a projeção de início ambiental. Porque se você fizer ali, já tiver um problema ambiental de muita seriedade, você já nem joga para o projeto executivo, que é o mais caro, tá? E que você viu só pelo volume. Eu gosto de mandar aquela foto,
que a pessoa nota o volume. Aquilo tudo, obviamente, está dentro de computadores e coisas. Hoje a gente tem toda a tecnologia a nosso favor. Mas eu gosto de mostrar materialmente aqueles projetos, e ali, para você ter uma ideia, já no básico conceito, a gente já tinha que fazer, e isso passa pelo DCEA, pela ANAC e pela SAC. Aí eles liberam para você fazer o projeto executivo. Eu tenho feito, por exemplo, aqui em Maricá, eu fiz só até o projeto básico conceito, tá? E o ex-prefeito de lá, e o atual prefeito vivem dizendo que o aeroporto vai voar internacional agora. Como eu não sei, porque não tem a menor condição para isso. Mas, enfim, não foi nem ampliado, nem nada. Você perguntou aí mais tecnicamente sobre se seria a primeira coisa ver se você tem que ter um terminal para receber os passageiros ou se você teria as questões operacionais primeiro. Claro que as questões de processamento, tipo de pista, a preparação da pista, a pista aí ela já tem uma condição muito boa de excelência por conta das operações militares que você tem aí. As duas bases aéreas primeiras do Brasil, pouca gente sabe disso, são justamente o Galeão e essa aí, entendeu? A base aérea de Santos. Historicamente, é uma base aérea importantíssima. Eu participei de eventos aí, e, enfim, com o comando do Damasceno, e eu sei da importância. Isso aí seriam, como o Alencar falou, no litoral paulistano é carente, sim, de aeródromo. E aí seria um local excelente. Eu me lembro que, na época, o ministro Márcio França chegou a me chamar, ele estava já como ministro do governo, chegou a me chamar lá para ver, ele queria fazer um aeródromo na cidade dele, que ele é de, acho que São Vicente, aí do lado. São Vicente, São Vicente. São Vicente. Foi prefeito lá, inclusive. Aí eu peguei e levei esses projetos para ele. Eu falei, ministro, me perdoa, mas ele foi ministro de Portos e Aeroportos, foi o primeiro. Eu disse, ministro, não seria mais negócio a gente reativar e fazer o uso compartilhado na base aérea de Santos, fazer o aeródromo civil ali, porque você já tem toda uma coisa adiantada e serviria tremendamente a São Vicente. E você não pode ter um aeródromo em São Vicente e outro em Guarujá. Quer dizer, a distância que se requer, eu não sei bem a distância de São Vicente para Guarujá, mas o ideal é que entre um aeródromo e outro, mesmo sendo aeródromos de menor porte, mesmo sendo aeródromos regionais, a distância ideal é de uns 100 quilômetros, entendeu? Tecnicamente, os engenheiros recomendam isso, tá? Os engenheiros que fizeram esse aeroporto são dois grandes engenheiros, eu não sou engenheiro, sou administrador, que trabalharam comigo na Infraero, comandados pelo Araripe. Eles são pouco experientes, que nem eu. Eles só fizeram o Galeão, Guarulhos, fizeram esses aeroportos pequenos. Então, tem que ser, se eles estão levando em consideração aquele projeto antigo, e eles podem fazê-lo com toda a tranquilidade, nem que seja para contribuir. Se quisessem até a nossa contribuição, o Adilson fala comigo, tem contato comigo. Ele, se quisesse pedir alguma ajuda, é só ligar. E, tecnicamente, eu entendo que eles poderiam usar, até porque a prefeita me pagou para fazer esse projeto. Eu recebi. Não foi muita coisa, não, mas eu fiz baratinho para ela, mas ela pagou. Isso aí é um bem do município. É público, né? Tá certo, é público. Entendeu? É um bem, se for jogado fora isso, como é que justifica aquele dinheiro que pagaram para a gente fazer? E os custos que aquilo teve? Porque não foi só o que pagaram para mim. Só para você ter ideia, um projeto de ambiental hoje para um aeroporto, ele fica no mínimo na faixa de uns 3 a 5 milhões. Entendeu? 3 a 5 milhões. Só na área ambiental. 3 a 5 milhões, olha só. E olha só, e conosco, a prefeita não gastou isso, não. Você tem uma ideia, a minha empresa cobrou da prefeita, acho que no máximo foi uns 300 mil, que ela me pagou em 3 vezes. Mas por quê? Porque eu sou bonzinho? Não.
eu tinha interesse em que a minha empresa operasse o aeroporto, que ela é certificada para isso. E aí, o que eu ia fazer? Pegava os chineses, pegava os alemães, pegava o investidor nacional mesmo, que quisesse aplicar ali, e esses caras é que iam bancar esses custos maiores. Porque na hora de você fazer a licitação para o executivo, nós já tínhamos pronto. Tínhamos, inclusive, o licenciamento da área ambiental, que, aliás, aí em São Paulo é muito forte, entendeu? Como é que chama? Eu não estou lembrado agora do órgão É aí. CETESB, 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 Qual? CETESB É, e é, Secretaria do Meio Ambiente do INEP, Estado. de ambiental. E eles são extremamente exigentes, e teve muitas reuniões para convencimento deles. Aí tem uma vantagem na questão ambiental, que a área, o sítio aeroportuário já está um pouco degradado, desde que aí era, inclusive, a base de helicópteros da aeronáutica. Então, o local, do outro lado da pista, tem a base aérea, e do outro lado da pista nós faríamos o aeródromo civil, ou seja, o terminal civil, os hangares. Então, aquilo ali, ambientalmente, nós conseguimos aprovar tudo. O que acontece? Claro que cada obra que você fosse fazer depois, você ia ter que tirar uma licença ambiental. Mas na questão, por exemplo, de pousos e decolagens, quer dizer, a questão ambiental com relação às aeronaves, apesar que daqui a pouco nós vamos estar aí com as aeronaves elétricas e vai acabar esse problema. Mas o que é combustível hoje realmente é uma poluição muito grande. Mas aí tem um detalhe: você não tem o sobrevoo aí que a gente chama, ou seja, a aproximação para pousos e decolagens, não está em áreas que vá afetar diretamente a área ambiental. Por quê? Tem uma grande vantagem, não é, por exemplo, como Congonhas, que você está. Não vamos falar de Congonhas hoje, vamos falar de Congonhas lá atrás, que era uma fazenda. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Era um local, só que São Paulo, a gente sabe que o aeroporto traz desenvolvimento. Então, depois, a mobilidade urbana, o desenvolvimento social das áreas, tem que ter uma política para isso também. E no caso daí, como ele é um aeroporto similar ao Santos Dumont, que fica. Santos Dumont está aqui à beira da Baía de Guanabara, então os pousos e decolagens, primeiro tem uma questão técnica, precisa menos pista, porque você tem mais sustentabilidade na aeronave ao nível do mar. Você tem uma condição melhor para pouso e decolagem. E do que nas altitudes, onde você não tem sustentação da aeronave. A sustentação da aeronave, isso é uma questão técnica. É mais forte onde você está à beira do litoral, que é o caso daí, e nisso é similar. A pista daí é um pouco maior já do que a do Santos Dumont, é 200 metros maior. E tem um detalhe, ela poderia ser ampliada até uns 1.600 metros. Agora, ficar sonhando que aí vai pousar Jumbo, que vai pousar Airbus 800, não sei o quê, isso para mim é sonhar demais, tá? Eu sonho que a tecnologia cada vez vai diminuir mais a necessidade, as aeronaves de repente, quer dizer, eu outro dia estava brincando com uma companheira minha que lá da Europa, da Inglaterra, que falou das aeronaves, como é que chama essa aeronave pequenininha aí, o que fica voando aí de brincadeira agora? Agora me fugiu o nome aqui. Qual é, Alencar? A aeronave aí, essa que o pessoal usa para fiscalizar, para... Os drones? Os drones. Eles lá estão fazendo drones para passageiros, meu amigo. Entendeu? Então eu digo, pô, então estamos chegando à época dos Jetsons. Eu pensei que eu não ia ver isso, entendeu? Nós mais velhos vamos ver isso. Isso é importante. Agora, tem que ter projetos e, principalmente, desculpa eu me voltar a um outro assunto, tem que ter política de aviação civil no país e para você ter, principalmente, políticas de aviação regional. Porque a aviação regional é que sustenta, com as suas conexões, a grande aviação. E no Brasil está se fazendo o contrário, está se acabando com a aviação regional. Então, como é que tu vai falar em desenvolver uma demanda principal daí seria a aviação regional?
entendeu? Como é que você vai desenvolver isso se você não tem uma política de governo para isso? Nós estamos falando aqui no podcast de hoje com o Pedro Azambuja, que vocês estão ouvindo, um sujeito absolutamente experiente e autor do projeto, que possivelmente é o projeto que eles estão adotando lá na base aérea de Santos, no aeroporto de Guarujá. Aliás, não é só Guarujá, é aeroporto metropolitano da região toda. Como disse... Me permite só uma coisa sobre o que você está faça dizendo, favor. eu esqueci, eu ia falar disso. Não quer dizer que tenha que ser até aquele projeto lá, que foi, eu vou te dizer, foi muito cuidadoso, muito bem feito. O Adilson foi o fiscal daquele processo todo, tá? Até aquele projeto, obviamente, teria que ser tudo revisto. Não é assim que se faz de uma hora para outra. Até porque são 10 anos que se passaram. Então, nós teríamos que adequar muitas condições, talvez, entendeu? Agora, o que eu espero, se for um projeto novo, não, disseram, não, isso aí, Infraero, a Infraero já está lá, eu não me lembro já há quanto tempo, mas já tem vários anos. Não, a Infraero vai construir um aeroporto aí. Como é que a Infraero vai construir um aeroporto? Quer dizer, tiraram a nossa Infraero de administrar os grandes aeroportos, porque ela era estatal, tá? Só que fizeram o seguinte, deram os nossos grandes aeroportos para as estatais estrangeiras. Então, se não podia estatal, só não podia a nossa Infraero. Entendeu? Eu hoje sou o defensor aqui da iniciativa privada, mas tem que se reconhecer isso. Ou seja, se o país não tiver política de aviação civil, nada vai para frente. Vira só politicagem, anúncio de eleições e essas coisas. Por isso que o Zé Gomes Alencar, sobrinho, Alencar, fala que ele é defensor do serviço da administração pública na área dos aeroportos brasileiros. Mas uma coisa que eu quero perguntar, Zé, me preocupa, você falou uma coisa da participação da sociedade civil, né, da participação, porque não seja um projeto goela abaixo, você usou essa expressão, inclusive. Me preocupa uma coisa, naquela época que o Azambuja projetou, não se falava em ligação seca entre Santos e Guarujá. E hoje, esse túnel submerso, ele vai desembocar exatamente em Vicente de Carvalho, e por ali vai chegar até a Piaçaguera, Guarujá, na mesma região do aeroporto, muito perto. O acesso viário, no projeto lá, que o Pedro falou, muita coisa teria que ser reestudada. Esse é um tema de reestudo necessário, na sua opinião, Alencar? A importância do acesso viário aos grandes aeroportos é extremamente importante. Por quê? Primeiro, para chegar nos aeroportos, você tem que ter um sistema viário adequado. Os grandes aeroportos hoje, o caso do Rio de Janeiro é a linha vermelha, a linha amarela, que cruza as cidades do Rio de Janeiro e que dá acesso ao aeroporto, tanto no Galeão quanto ao Santos Dumont. E em São Paulo, aqui, nós temos a Hélio Schmidt, que dá acesso à Dutra, aos trabalhadores. Então, hoje tem já o sistema integrado, o ferroviário que vai até o aeroporto. Assim, os grandes aeroportos têm que ter infraestrutura fácil para o passageiro chegar, a carga chegar, porque quando fala em aeroporto, também nós temos que falar com o modal, a intermodalidade, né? Porque nós temos muita carga que vem pelos aeroportos, né? E isso traz uma certa necessidade de se construir novas ligações. Um caso aí do túnel que está sendo proposto para ligar o Guarujá a Santos e vice-versa, isso vai ajudar em muito. E tem um outro detalhe, né? O principal porto da América Latina está aí, em Santos, está aí do lado do Guarujá, está aí. E isso vai aumentar em muito o desenvolvimento do aeroporto. Porque quando o aeroporto chega para a cidade, o desenvolvimento chega também. Foi o que o Pedro citou. O exemplo de Congonhas, se pegar as fotos dos anos 50, 60, era fazenda no entorno do aeroporto de Congonhas. Hoje é só cidade, né? Então, o desenvolvimento... tem que ter uma política, um planejamento estratégico da cidade, a prefeitura, debater com toda a sociedade civil, né,
Porque o morador vai para o entorno do aeroporto sem uma política de desenvolvimento. Aí vem o invasor, vem o morador que vai querer trabalhar no aeroporto sem um planejamento adequado, acesso viário adequado. Eu vou citar um exemplo aqui. O grande problema no acesso do aeroporto de Viracopos é não ter uma ciclovia. Parece uma coisa simples, mas a grande maioria dos trabalhadores do entorno do aeroporto vai trabalhar de bicicleta. Então, tem que pensar em tudo isso. Hoje, a intermodalidade faz com que há necessidade de se discutir todas essas questões que envolvem o transporte público da cidade, onde está inserido o aeroporto. Perfeito. Nós caímos... Você me permite, só para complementar, favor, Zambuja. A questão primeiro, da acessibilidade. No projeto aí, a gente tinha bolado o seguinte, inclusive, como é que chama a via que vai que vem de Santos até Guarujá? Hoje, perdão, fugiu o nome da via agora. Piaçaguera, Guarujá? Piaçaguera. Nós chegamos a hoje chama projetar, Cônego, saindo da Piaçaguera... Hoje chama Cônego Domênico Rangoni, mas era Piaçaguera, Guarujá. Nós chegamos a projetar para sair da Piaçaguera direto para o aeródromo de Guarujá, percebe? Porque evitaria daquela volta que hoje se dá para chegar lá na base, que é extremamente complicado para chegar lá, entendeu? Outra coisa que nós bolamos foi, eu trouxe os alemães na época para fazer o projeto do Overcraft. Houve interrupção da fala do Zambuja? Santos, e no terminal do aeródromo do Guarujá, em 15 minutos, para vocês terem uma ideia. Esse foi o cálculo feito. Então, quer dizer, são questões, falam que vão fazer um túnel, eu acho ótimo, isso é uma evolução, seria muito bom. Só que simplesmente uma intermodalidade de transportes e acessibilidade melhoraria extremamente a acessibilidade de Santos com o Guarujá e, enfim, com os municípios aí do entorno. Eu quero agradecer vocês, já estamos encerrando, né? Uma palavra final para cada um. Primeiro, muito obrigado, nós vamos voltar a esse assunto. Não é pouca coisa ter um aeroporto civil, híbrido, militar civil, numa região como a nossa. Baixada Santista é importante, temos o maior porto da América Latina, vamos ter um aeroporto importantíssimo, temos 9 cidades da região metropolitana, né? E uma população flutuante enorme nos finais de semana prolongados, e nas férias nós precisamos pensar nisso tudo de maneira organizada. A gente trouxe 2 especialistas, 2 caras que trabalham com isso, 2 caras que entendem disso, e a gente quer que a prefeitura e a cidade discutam isso mais amplamente e não só colocar a sociedade fiscalizando que nem conhece direito o que está acontecendo. Palavra com você, começa com o Alencar, depois vai para o Zambuja, por favor. Eu acho que para colocar para a sociedade de Guarujá a importância do envolvimento de toda a sociedade civil, participar desse debate, dos problemas que o aeroporto vai trazer e as soluções também, né? Então, é só com o debate, como já vem sendo feito dentro da Câmara Municipal, ampliar os atores que podem estar envolvidos, né? Assim sendo, eu acho que todos ganham. É o ganha-ganha. Ok, muito obrigado, Alencar. Pedro Zambuja, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Microfone à sua disposição. Eu vou me permitir até lembrar esse assunto último que vocês estão falando. É só ler a lei de licitações e concessões. Lá está escrito que precisa ter audiência pública. E a audiência pública envolve não só o debate com a sociedade, mas com todos os órgãos estaduais, municipais e até federais, no caso dos aeroportos, de audiência pública naquele local, naquele município.
tem que ser feito, é obrigatório isso, senão o projeto não pode ser aprovado. Na época que nós fizemos o projeto aí, nós fizemos, se não me engano, pelo menos umas 3 ou 4 audiências públicas. Ou seja, para explicar o que estava se fazendo. Eu até está me surpreendendo você me dizer que vai para reuniões e que não fica claro as coisas. E realmente não fica, a gente não tem informação na mídia. Tá, mas quem é que está fazendo esse projeto? Tudo é a Infraero. Eu não quero que vire culpa da Infraero, entendeu? Eu quero que vire mais um acréscimo da Infraero. A Infraero tem muita condição até de fazer o projeto, tem engenheiros, tem profissionais. Agora, se querem fazer um novo, tem que fazer todo esse trâmite de audiências públicas, principalmente. Exatamente, exatamente. Estou à disposição dos amigos aí, muito, muito grato. Estou doido para voltar no Guarujá, que eu adoro aí. O meu sonho era pegar esse aeroporto para tocar aí, que eu queria morar no Guarujá. Bom, vamos lá, vai ser um prazer. Estamos aí, vamos ajudar a organizar essa cidade. Está passando problemas difíceis. O Adilson sabe disso. O Adilson for prefeito, acho que ele vai me convidar pelo menos para visitar. Vai ser meu adversário político, é meu adversário, mas é meu colega engenheiro, a gente se relaciona bem, mas somos adversários. Eu estou do outro campo. Eu quero a sociedade participando, efervescente, eu não gosto de silêncio, muito menos de autoridade pública, eu não gosto disso. Quero que todo mundo entenda, todo mundo saiba. Nós temos, os três aqui, nós temos compromisso com a transparência, tenho certeza. Um abraço para vocês, muito obrigado. Até uma outra oportunidade. Um abração.